Vamos aqui agora acionando mais uma vez a repórter Raquel Schneider, já participou conosco antes do meio-dia, agora já é boa tarde para a Raquel. Ela está no batalhão da Polícia Militar, ou 9º Batalhão da Polícia Militar, porque a Lei Maria da Penha está completando 18 anos. E nesse ambiente de segurança, o que a gente pode informar a respeito dela, a respeito desses 18 anos da valia desta lei, Raquel? Agora, boa tarde, né? Agora, boa tarde, João. Eu acho que a gente cumpre um papel fundamental quando falamos sobre essa questão da Lei Maria da Penha, de medidas protetivas, porque a gente presta esse serviço de acesso à informação. Então, o mais importante é isso. Primeiro, dar esse passo de ter acesso ao conhecimento, de conseguir visualizar se está passando por uma situação de violência doméstica ou não, para daí verem os passos seguintes. Então, estamos nesse momento de celebração, né, dessa lei que completa 18 anos. É importante que haja cada vez mais legislações nesse sentido e também maneiras de garantir esses direitos, principalmente às mulheres que são vítimas de violência doméstica. Antes de eu bater um papo com o comandante Mário, que está aqui ao meu lado, para a gente falar um pouquinho sobre a Rede Catarina, eu quero trazer alguns dados divulgados pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado quando se trata de violência contra a mulher. Nós temos um balanço do primeiro semestre deste ano. Então, de janeiro a julho de 2024, já foram registrados 44 mil crimes relacionados à violência doméstica. Já são mais de 17.900 medidas protetivas requeridas e, infelizmente, temos 32 feminicídios registrados ao longo deste ano de 2024. E quando a gente fala nisso, quando a gente pensa em medida protetiva, em garantia de direito de segurança, a Polícia Militar tem um trabalho muito importante, fundamental, que é o programa Rede Catarina. Então, o comandante Mário está aqui para nos trazer alguns dados e para explicar. Sempre é bom a gente reforçar como de fato funciona a Rede Catarina. Boa tarde, bem-vindo ao BG. Muito boa tarde. Pois bem, a Lei Maria da Penha ela foi um grande avanço em matéria de legislação em proteção às mulheres. Contudo, a lei ela traz direitos, traz garantias em abstrato. E o grande desafio é concretizar esse direito, concretizar essas garantias. Nesse contexto é que entra o programa Rede Catarina, para garantir, para concretizar o direito da mulher vítima de violência doméstica e familiar. A Rede Catarina é composta por 2 policiais militares. Nós temos como padrão sempre uma policial militar feminina que presta assistência àquelas mulheres que já ingressaram no programa em virtude de já terem sido vitimadas num contexto familiar e doméstico. São mulheres que já têm um processo judicial, uma medida protetiva em seu favor. E a Rede Catarina passa a tutelá-la, visitá-la periodicamente para garantir que a medida protetiva que foi concedida, que foi decretada pelo Poder Judiciário, seja efetiva. Porque de nada adianta o Poder Judiciário, a lei prevê uma medida protetiva, o Poder Judiciário fixá-la, contudo essa medida não ser efetivada, o agressor retornar para o lar e ela ser revitimizada. Um grande problema da violência doméstica é justamente a revitimização. A vítima ela entra num ciclo de violência e de lá não consegue sair. A Rede Catarina ela vem com esse objetivo de protegê-la, de evitá-la, que ela torne a ser vítima do seu agressor. E há uma grande preocupação porque a gente vê que os números, infelizmente, estão em crescente, às vezes alivia num mês, mas aumenta em outro, mas a gente entende que pode haver muita subnotificação também, né? Então, primeiro, se tornou vítima de violência doméstica, qualquer tipo de violência, precisa haver a denúncia. A partir da denúncia vem todo esse trabalho da justiça para conseguir a medida protetiva e aí sim entra essa segurança a mais que a Polícia Militar consegue garantir caso a medida protetiva seja descumprida. E um dos recursos importantes nesse processo é o botão do pânico. Explica um pouquinho para a gente isso, comandante. Pois bem, nós utilizarmos da tecnologia em prol da segurança pública. O Botão do Pânico é um aplicativo dentro do aplicativo da Polícia Militar, que é o PMSC Cidadão, em que é concedida para aquela mulher que ela já está no programa Rede Catarina e que ela, de maneira que ela consiga acionar a Polícia Militar quando ela está entrando num ciclo de violência. Quando se está num momento de violência doméstica, por vezes a vítima não consegue chegar até o aparelho telefônico e acionar o emergência 190, sob pena até da agressividade se avolumar.
O botão do pânico é um aplicativo em que a vítima vai tocar nele e automaticamente isso aciona o nosso emergência 190, isso de forma digital, de forma automática, e imediatamente uma viatura, a viatura mais próxima daquele local, ela é acionada para ir até a residência da vítima, sem a necessidade da interação vítima-policial-militar. Ou seja, o seu agressor não saberá que ela está acionando a polícia militar. Hoje aqui em Criciúma nós temos 190 mulheres com o botão do pânico ativo. Claro que nós temos uma triagem para a concessão desse botão, até para nós conseguirmos atender a todas, mas é uma ferramenta excepcional para garantir, para evitar esse tipo de violência. Eu queria te perguntar justamente isso, qual é o cenário de violência doméstica que a gente tem aqui em Criciúma? Pois bem, a violência doméstica, talvez o grande desafio dela é a informação. Para muitas das mulheres que são vítimas de violência não sabem que são vítimas de violência. E nesse contexto eu tenho a subnotificação. Quando a gente vê que o número está aumentando de notificações, isso não é um cenário ruim. Quando nós vemos que os números de denúncias, os números de ocorrências estão aumentando, isso não é de todo ruim, porque isso está mostrando que as mulheres estão denunciando. Nós temos um aumento de denúncias, temos um aumento significativo, mas isso demonstra que a informação está chegando, isso vocês da imprensa fazem um papel importantíssimo, fazendo que as mulheres não tenham melindre de ligar para o 190 e informar que estão sendo vitimadas. Respondendo objetivamente a sua pergunta, diariamente nós temos ocorrências, 1, 2 ocorrências, 3 de violência doméstica contra a mulher. A oscilação no decorrer da semana, dos dias da semana, em dias em que há vamos assim dizer, o componente alcoólico ele acaba envolvendo-se mais nas relações familiares, o número de ocorrências assim, aumentam. Mas eu tenho uma constante praticamente não, de todos os dias com ocorrências nesse sentido. Comandante, obrigada pelas informações, por reforçar tudo isso que a gente está trazendo ao longo dessa semana, a celebração aí dos 18 anos da Lei Maria da Penha, reforçando inclusive esse trabalho tão importante da Polícia Militar. E eu aproveito para falar que em briga de marido e mulher se mete a colher sim, é esse clichê que a gente sempre traz também, porque às vezes a vítima não consegue denunciar, mas um familiar, um amigo, um vizinho consegue e deve, né? Então eu volto para o estúdio com esse recado, esses dados importantes sobre esse cenário, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher. João. Obrigado Raquel pela informação aqui no Balanço Geral. Seguimos